Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira e hoje vamos falar sobre mudança de paradigmas. Você já notou que na trajetória de nossa vida a gente tem necessidade de mudar em alguns momentos? Quando a gente verifica que as coisas não estão indo bem, então é a hora de mudar. Isso, às vezes, temos que fazer grandes mudanças em nossas vidas. Ora, a exemplo disso, em conversa com jovens, vários já durante a minha trajetória, muitos reclamavam de que o seu namorado ou sua namorada passava no vestibular, medicina, engenharia e tal, saía da sua cidade, ia para uma outra cidade maior e a partir de certo tempo não queria mais o relacionamento. Isso sempre foi frequente. Por quê? Como tudo está em vibração, é bom verificar muito bem uma coisa. Cada um de nós, eu, você, nós temos um campo eletromagnético. Corpo, tudo é energia. Então, uma comunidade, ela tem um campo de força que é a média da soma das energias individuais. Por exemplo, se tem 5 indivíduos conversando, ali cria um pequeno campo de energia. Na abstração, eu estou aqui realmente não existe uma forma matemática ainda de calcular, mas verifica-se que ali tem um campo que é a média da soma das energias individuais. Então, uma comunidade tem um campo e uma cidade também tem um campo. Uma cidade, por exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes, ela tem um campo eletromagnético que é a média da soma das energias individuais. E eu estou falando isso para explicar a questão do problema dos jovens. Verificamos isso no período em que eu trabalhei um tempo no batalhão de rádio patrulha, na Polícia Militar, e eu notava que quando chegava em determinados bairros, eu sentia aquela energia daquele local. Tinha bairros problemáticos que a gente, para chegar lá, para determinadas comunidades, infelizmente a gente tinha que engatilhar a arma, travar, mas pronto para um confronto. Porque às vezes toda a comunidade, a gente sabe que tem gente de bem, mas tem aqueles grupos que são problemáticos na questão das ilicitudes, na questão da segurança pública. E às vezes a gente notava que ia para determinados bairros que era uma tranquilidade, entendeu? A leveza. Então a mesma coisa acontecia quando viajava para determinadas cidades do interior, onde existiam grandes problemas de conflito. E lá a energia pesada, carregada. Enquanto outras cidades, aquele campo de leveza, né? Por isso que uma jovem ou um jovem que reside numa determinada cidade, ela está fazendo parte daquele campo. Se a cidade é uma cidade que não estuda muito, é uma cidade muito pacata, é uma cidade onde as pessoas não são muito acostumadas a trabalhar, então é aquele campo medíocre. E tem cidades assim, tem comunidades assim, e tem outras cidades que são locais de desenvolvimento. As pessoas são mais empreendedoras. Então, quando o jovem sai de uma comunidade dessa e vai para uma universidade, estudar medicina, por exemplo, ele entra no outro campo, noutra frequência mental. Então, muitas vezes, aquele relacionamento que existia na cidade onde ele mora,
Quando ele volta para aquele local, verifica que é o pessoal que está muito para trás, não está conseguindo acompanhar. Então, quer mudar? Mude sua frequência. Quer mudar? Mude os seus pensamentos. Quer mudar? Então, mude a sua forma, entendeu? De verificar o mundo. Vá aumentando a sua frequência. Até mesmo que tem uma coisa que vale a pena a gente verificar, o seguinte: qual a finalidade de estarmos aqui na Terra, de estarmos aqui em vida? Aperfeiçoamento, é a busca do aperfeiçoamento. Quando você lê Provérbios na Bíblia, diz: olha, busca sabedoria, melhor do que o ouro, melhor do que a prata, entendeu? É o colar, vamos dizer, é o colar de sucesso da tua vida, de mais vida para você. Busca sabedoria, pede a Deus sabedoria, e Ele dará a quem Ele achar merecedor, entendeu? Que eu acho que funciona no universo a meritocracia, como se diz. Então, para mudar, é preciso a gente mudar as nossas frequências. Heráclito de Éfeso, grande filósofo que viveu lá na Grécia Antiga, mais ou menos em 550 a.C., ele dizia o seguinte: olha, tudo flui, tudo está em movimento. O homem não desce 2 vezes ao mesmo rio, porque quando ele sai do rio e volta, já é outra água, e até o próprio homem também já mudanças. Tudo está em mutação, tudo muda. A partir do elétron, a partir do átomo, o elétron se subdivide em partícula e onda. Quando é partícula é matéria, quando onda é energia. A gente vê que o pensamento de Heráclito se coaduna muito bem hoje com a teoria quântica, né? Na questão, entendeu? Da mudança, na questão do movimento. E a sociedade, ela está constantemente em movimento, constantemente. E a gente tende a ficar na zona de conforto. Ora, quando a gente fica na zona de conforto, a gente vai ficando à margem. Nós estamos aqui para aprendermos, para nos aperfeiçoar, e a gente tem que dar tudo da gente. Entendeu? É como diz a lei dos talentos. Lembra-se da lei dos talentos que está lá na própria Bíblia? É o conto dos talentos, o conto dos talentos. E o Senhor ia fazer uma viagem e chamou 3 dos seus servos. E a um servo ele disse: olha, está aqui 5 talentos. Chamou o segundo servo, diz: aqui está 3 talentos para você. E chamou o terceiro, disse: aqui está 1 talento. E disse: vai, eu vou fazer uma viagem e multipliquem esses talentos. Ele foi à viagem. Quando retornou, ele chama os 3 e pergunta: a tua quem dei 5 talentos, o que fizeste? Está aqui 10 talentos, Senhor. E este foi abençoado. Ao segundo: a você que dei 3 talentos, o que fizeste? Está aqui 6 talentos, Senhor. Foi multiplicado. A tu, a quem dei 1 talento, que fizeste? Senhor, eu enterrei. E está aqui de volta o talento. E este foi basicamente amaldiçoado e foi-lhe retirado até o que tinha. Veja só, ele não multiplicou o talento. Ele foi até honesto, ele devolveu o talento, mas não multiplicou. Meu jovem, você que está nos ouvindo, verifique bem uma coisa: o talento que nos foi dado, muitos de nós, fisicamente completo, com saúde, com relativa saúde, e a gente não utiliza isso para o aperfeiçoamento, não utiliza isso para
devolver à natureza, ao Senhor Deus que nos deu essa vida, os talentos. Então, vamos pagar um preço por isso. Vamos pagar caro pela lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, temos que multiplicar os nossos talentos. Nós temos que dar um sentido à nossa vida para que a gente empreenda uma mudança constante em nossa vida, para a gente fazer o quê? Multiplicar os talentos que foram dados por Deus para cada um de nós. É uma pena, tive a oportunidade de, num determinado período da minha vida profissional, ser diretor de uma penitenciária. Eu vi ali centenas de jovens, principalmente entre 18 e 26 anos, nessa faixa, geralmente rodeados ali em grupo, conversando sobre crime, que no nosso sistema não existe ressocialização. Ficam confinados, apesar de alguns esforços de Estado, mas ficam ali aperfeiçoando no crime. E a gente imaginava assim, ficava olhando, meu Deus, tantos jovens perfeitos de saúde, entendeu? E muitos deles de boas famílias, bem orientados, e foram desviar o seu caminho para as ilicitudes penais. E ali existia também, numa penitenciária, existe um campo de energia, que infelizmente não é positivo, infelizmente. Tem pessoas boas, não vamos dizer que não tem, não estou aqui para julgar, mas uma boa parte ali só pensa na realidade em crime. E eu fiz muitas entrevistas deles que, quando eu ia sair, eles diziam: diretor, se o senhor demorar aqui, em breve o senhor vai ver eu retornar, porque eu vou continuar a praticar o roubo, o furto, entendeu? E até o crime, se for necessário, de morte, que no caso seria o latrocínio, infelizmente. E às vezes a gente orientava, que o diretor tem que orientar, reunir os pavilhões, entendeu? Para conversar sobre moral, sobre ética, mas muitos não desejam nada disso, querem continuar no crime, infelizmente. Ou seja, não aproveitam os seus talentos. Então, é preciso empreender mudanças. Se bem que alguns, não são muitos não, mas alguns daqueles apenados, alguns deles, quando saem, vão procurar uma vida profissional e até constituir uma família. Mas não aproveitam bem os seus talentos. Então, cada frequência de uma comunidade, de uma instituição, é diferente uma da outra. É que se chama de egrégora, entendeu? Você vê bem que de uma cidade ou de uma organização para outra, você sente realmente essa diferença. E se a gente está mergulhado dentro daquela área de frequência, com certeza a gente vai sentir isso aí. Ora, o nosso programa, ele tem a tendência de conversar sobre filosofia. Mas aí vem uma pergunta: qual é a finalidade da filosofia? Claro que é questionar, aprender a pensar. E a filosofia, ela tem que ter também um lado para que seja benéfico à vida prática. A prática, não adianta só ficar pensando, estudando Sócrates, Platão, Aristóteles, entendeu? São Tomás de Aquino e os grandes filósofos, que é necessário o estudo e a leitura para nos estruturar, entendeu? Como ser. Nós temos que ser seres estruturados. E os pensadores passam exatamente essa característica. Mas também é necessário que exista uma filosofia prática. Ela
direcionada à prosperidade, direcionada à vida prática, aquilo que precisa ser ensinado nas escolas, para ensinar o aluno, para ensinar o jovem a pensar como caminhar na vida prática, no seu dia a dia. Que muitas vezes esse jovem não tem essas lições, nem em casa, às vezes os pais estão trabalhando muito em suas atividades, outros são de uma simplicidade muito grande no que estudaram, apesar de, às vezes, passar boas lições de vida, porque para ser bom cidadão não necessário é preciso ter diploma. Tem excelentes cidadãos, excelentes, entendeu? Analfabetos, mas são excelentes cidadãos, porque tem princípios morais, princípios éticos, princípios de família. E muitas vezes nós temos uma sociedade altamente avançada tecnologicamente, mas não tem princípios. A gente vê no trânsito, no dia a dia das cidades, que uma boa parte ali já tem ensino médio dos motoristas, tem ensino médio, muitos com curso superior, mas transformam-se completamente quando estão na volante de um carro e ao tratar com o seu par, com o outro indivíduo. Isso não é só questão de conhecimento escolar, é questão realmente de princípios. Então é isso nesse programa que vamos desenvolver, utilizar a filosofia para a vida prática. Por isso, nessa vida prática, nós temos que aprender a viver. E aprender a viver também é tomar decisões. Tome decisões. Tem momento que para a mudança você tem que tomar grandes decisões em sua vida. E é fundamental. Não insista por hipótese nenhuma nas coisas que não dão certo. Mude, empreenda mudanças quando verificar que o caminho que você está trilhando não dá certo. Muda, poxa. Muda por completo. Entendeu? Muda. E nessa mudança a gente tem que verificar programas, metas a longo prazo, a médio prazo e curto prazo. Veja onde você quer atingir a longo prazo. Imagine. Ora, veja só, você pode vibrar na frequência do futuro. Uma coisa interessantíssima, você pode vibrar já na frequência do futuro. Imagine onde você quer estar daqui a 10 anos. Imagine, entendeu? Comemore a sua vitória daqui a 10 anos. Que quando acontecer a sua vitória, não vai acontecer nos 10 anos, vai acontecer no aqui e agora. Porque todo futuro só vai acontecer no aqui e agora. Por quê? Porque o tempo é uma abstração. O universo está todo pronto, tudo já está pronto. Agora, para você atingir o seu objetivo, você tem que trabalhar para isso, para você ir melhorando a sua frequência. À medida que você vai melhorando a sua frequência, você vai atingindo as suas metas. Por quê? O tempo é uma abstração. Nós aqui temos uma impressão de um tempo de 24 horas, porque a Terra está girando no movimento de rotação em torno do Sol, naquele ritmo. Tudo tem ritmo, entendeu? E o ritmo do movimento da Terra em 24 horas... E no movimento de translação em torno do Sol em 365 dias é que dá a ideia de tempo. Mas se a gente agora estivesse em Mercúrio, lá o primeiro planeta, junto ao Sol, então um dia em Mercúrio é de horas daqui no planeta Terra. Um ano de Mercúrio é muito curto, porque Mercúrio executa uma rota de translação muito rápida em torno do Sol. Então a gente vê que existe a questão da relatividade.
tudo é relativo a alguma coisa. Existem relatividades. Então, para que a gente possa efetuar a mudança, não precisa a gente ficar muitas vezes utilizando a força de vontade. Não só é isso. A gente tem que imaginar onde deseja chegar, a vibração onde a gente deseja atingir, aquela vibração, você desenvolver emoção e a partir daí trabalhar para chegar naquele nível vibratório. Quando você atinge o nível vibratório, então você abandonou, entendeu? Os níveis vibratórios anteriores. E às vezes, aqueles que ficam na zona de conforto, nas vibrações anteriores, já não coadunam mais com a tua ideia. Por isso que muitas vezes um casal diz, poxa, eu já não aguento mais ficar morando com ciclana, ou vice-versa. Porque um dos cônjuges está trabalhando, vai para o trabalho, entendeu? Numa outra frequência, entendeu? Tem que aprender inglês, tem que aprender francês, e às vezes viajar para outros países ou para outros estados, enquanto o outro permanece em casa, vendo o tempo todo televisão na zona de conforto e depois diz, fui abandonado. Não é ser abandonado. É você acompanhar a frequência do seu cônjuge. Acompanhe. Não é necessário apenas só estudar, não. Seja um empreendedor também. Enquanto o seu marido ou a sua mulher está trabalhando, estudando, entendeu? Desenvolvendo-se numa determinada atividade, procure outra, aquilo que você gosta. Porque interessante é você fazer o que mais gosta, o que você mais deseja. Isso é o que é interessante. Não adianta a gente fazer o que não gosta, porque vai de encontro ao nosso ser. Então, mudança de paradigmas é necessário mudar. É necessário mudar paradigmas, para que dessa forma a gente possa cada vez mais acompanhar o desenvolvimento pessoal, entendeu? Você chegar numa frequência, entendeu? Cada vez mais superior e assim cumprir a nossa missão aqui no planeta Terra, que é evoluir. Então, gente, muito obrigado. Vamos curtir essa live, vamos compartilhar e até o próximo trabalho. Obrigado.